Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia, esse daqui é o Denis. Nós somos do Entre Parques BR e juntos em 2021 a gente saiu para conhecer todos os 74 parques nacionais brasileiros. E hoje a gente está aqui para falar do 39º parque que a gente visitou, o Parque Nacional das Sete Cidades, que fica no Piauí, que foi um negócio, né? Pois é. Esse parque a gente vai contar a história dele um pouquinho diferente. A gente vai contar sobre nossa experiência desde antes de chegar nele. A gente sabia que é um parque nacional antigo. Ele é um parque nacional de 61. Assim como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional de Aparados da Serra, alguns parques que a gente já passou. Que teve a leva, né, de 61. E que estão bem estabelecidos, né? São parques que têm uma boa infraestrutura, que tem boa visitação já. Então a gente já tinha uma expectativa bastante alta, né, com relação a isso tudo. A gente também sabia que esse parque está no Piauí, né, e que ele tem umas formações rochosas. Então a gente esperou muita pedra. E na Caatinga, porque ele tá no bioma Caatinga. E a gente então a gente veio na viagem pensando assim, bom, a gente vai chegar num lugar bastante seco, porque a gente estava inclusive na Caatinga antes, né? E para nossa surpresa, a gente chegou num lugar muito verde. E não tá na época de chuva, a gente não foi na época de chuva e nem depois da época de chuva. E a gente foi chegando e olhando aquilo, né? E um lugar onde geralmente a gente vai chegando perto dos parques, tem muita plantação, tem muito campo, né, já desmatado, ali muito bem protegido. A gente, uau, né, estamos chegando realmente num lugar muito especial. Bom, e a gente chegou aqui no Parque Nacional das Sete Cidades, que fica no Piauí, e ele tem esse nome porque tem 7 grupos de formações rochosas, que a gente está vendo um deles aqui atrás. Esses formatos muito característicos que o pesquisador que veio e que descobriu essas formações deu esse nome das 7 cidades. A gente está aqui hoje no nosso primeiro dia, começando a visitar, quer dizer, o segundo dia, mas o primeiro foi só para tomar banho de rio. E então a gente está aqui começando, vamos ver como são essas cidades. E a gente chegou mesmo, né? Então chegando lá a gente tomou conhecimento que esse parque ele fica em cima de um lençol freático bastante raso, bem pouco profundo, de uns 5 a 10 metros. Tem lugares onde a gente vai que as pessoas fazem poços de 100 a 200 metros para chegar na água. Aqui as pessoas fazem um furo de 5 metros, né? E elas conseguem furar muito mais, tem muita camada de água, o que é muito incomum. Ao mesmo tempo, está muito protegido e a gente começou a entender um pouco por quê. Essa aqui é a Cachoeira do Riachão, no Parque Nacional de Sete Cidades, aqui no Piauí. E como dá para ver, ela não tá com água, né? Algumas coisas que a gente aprendeu aqui no Nordeste, né? Desde que a gente começou a visitar os parques por aqui. O primeiro é que chove no inverno. E quando a gente pergunta, beleza, mas quando que é inverno? Quando chove. Então, na verdade, tem a estação chuvosa e a não chuvosa. A chuvosa varia de acordo com cada lugar que você está no Nordeste, não é uma época só. Aqui vai ser entre janeiro e abril, principalmente. Então, a gente já viu vídeo e foto dessa cachoeira aqui, assim, repleta, linda, vamos ter que voltar para ver. Outra coisa que a gente aprendeu aqui é que nessa região onde a gente está, tem um lençol freático muito próximo do solo, são 5 a 10 metros, por isso que é tão verde. Aqui, obviamente, perto de onde corre a água, né, grande parte do ano, mas fica verde. E outra coisa, a gente deu uma descansada aqui e tal, a gente viu um monte de aves, os lagartos vêm participar também. O que não tem aqui, que tem no resto do parque, é mocó. O mocó, ele não gosta de água, ele não bebe água. Ele consegue a água para a própria sobrevivência comendo frutas, plantas e tal, mas ele não bebe água, que senão dava para imaginar que aqui ia ser um lugar perfeito para ter mocó. Nessa sombrinha, tá bem mais tranquilo de calor e tá bem gostoso, mas eles não gostam daqui. Então, esse parque, quando a gente chegou, foi uma grande surpresa, sim. E a gente, então, começou a aprender, entender, né, bastante da história, das lendas que tem lá.
Tem muita pintura rupestre, então tem lendas de coisas que são explicadas e de coisas que não tem ainda uma explicação, não estão na história escritas e que você precisa interpretar. E outra questão de interpretação, eu estou lendo o livro desse cara, o Erich von Däniken, se é que é assim que se pronuncia. Ele tem um livro que Eram os Deuses Astronautas, em que ele traz uma teoria, ou perguntas mais do que uma teoria, que fala assim, bom, em muitos lugares, né, muitos ancestrais nossos, os egípcios, né, as próprias pinturas rupestres, tem um ponto em que a gente não tem uma explicação escrita, né? Então, o que ele defende é que a gente tem que trazer perguntas, e nesse livro ele traz mais de 200 perguntas, de coisas que, será que era assim? Será que é por aí? E ele, então, diz que a gente tem que sempre trazer perguntas mesmo, que é assim que a ciência evolui. Então, há 100 anos atrás, a gente duvidaria que o homem chegaria na Lua, né? E teve essa pergunta e teve essa resposta. Há 1000 anos atrás, as pessoas duvidavam que a Terra era redonda, e aí então teve essa pergunta e teve essa resposta. Então, se a gente para de se perguntar e a gente fica confortavelmente com algumas respostas de perguntas que a gente não soube responder, a gente pode não conseguir evoluir a ciência. E ele queria evoluir a ciência no sentido de que podem ter vindo astronautas, né? Então seres de outros planetas, para cruzar com os hominídeos que tinham aqui. Na época, ele fala mais ou menos entre 7 e 4 mil anos antes de Cristo. E que então essas pessoas transferiram muito conhecimento, se cruzaram e trouxeram então uma evolução gigantesca em algumas civilizações antigas que têm um elo perdido, por exemplo, os egípcios. Os egípcios, eles foram muito desenvolvidos, mas dali para trás, dos 5 mil antes de Cristo para trás, não tem informação de onde que vieram, como é que eles evoluíram tanto assim. Então, interessante. E por que você começou a ler esse livro? Eu comecei a ler esse livro porque a gente estava vindo para cá, eu comecei a pesquisar sobre as 7 cidades, e aí apareceu justamente que tinha uma pessoa que era o Erich von Däniken, escritor, e que ele mencionava no seu livro o Parque Nacional de 7 Cidades. Só que é um livro diferente do que eu tô lendo um outro. Eu comprei rapidinho e eu comprei o mais lido dele, e eu preciso ler esse aqui, Semeadura e Cosmo, em que ele deve citar aqui. Depois eu leio. Foi uma grande surpresa, de fato, assim, enquanto a gente chegava na região, né, de carro, e a gente ia se entreolhando e falando, o que é isso, né, o que é esse verde, o que será que está acontecendo aqui? Foi muito inesperado, de fato, como se fosse um oásis mesmo, no meio do Piauí, que a gente tem aquela imagem, aquela fantasia, né, de um lugar muito mais seco, de um lugar com muito menos água, efetivamente, do que a gente encontrou. E realmente, assim, a vegetação chama muita atenção, né? São árvores enormes, né? Assim, que dão aquela sombra, aquela boa sombra, ao mesmo tempo que você tem cactos, né? É uma transição entre cerrado e caatinga, então tem essa especificidade muito curiosa nesse parque. E no meio deles, os afloramentos rochosos, como o Dê comentou. E esse parque tem uma história muito única e muito viva. A gente pode conhecer um dos guardiões do parque, que, como ele mesmo fala com muito orgulho, ele já é a 3ª geração desse parque. O tio-avô dele, o avô e a avó nasceram no parque, ele mesmo nasceu no parque. É o curiólogo, né, autodenominado. Ele falou, eu não tenho formação, eu não sou arqueólogo, eu não sou biólogo, mas eu sou um grande curiólogo, eu tenho muita vontade e curiosidade para aprender sobre as coisas. A gente foi conduzido pelo Osiel enquanto a gente estava ali no parque, e ele contou pra gente a história, né, que está atrelada à história da família dele, porque ele e a família moravam naquela região. O tio-avô dele tinha uma área
grande dentro do que hoje é a área do parque, inclusive a sede, né, do parque era dentro da sede da fazenda, onde o tio-avô dele tinha a área, e ele tinha algumas outras famílias, 25 famílias que trabalhavam ali para ele, né, na região. E quando começou o processo de regularização fundiária, quando o parque efetivamente foi criado lá em 61, o antigo, né, ICMBio, não era o IBDF ainda, depois veio o IBAMA e só depois veio o ICMBio, mas enfim, foi fazer todo o processo de regularização fundiária, e o tio-avô do Osiel decidiu doar essa área para o Estado, né, para o governo, mas muito preocupado com o que seriam das famílias que estavam ali, que tinham não só a relação completamente vinculada àquela terra, àquele território, como a questão do sustento. E então foi elaborado um acordo que todas essas famílias, os chefes de família, viraram funcionários do parque. Então não só foi resolvida a questão da regularização fundiária desse parque, como as pessoas que conheciam e que conviviam e que sabiam de todas as histórias atreladas, né, os caminhos, as lendas, cada pintura rupestre, porque tem pintura rupestre nesse parque também, elas foram mantidas e passaram a cuidar do que já era delas, mas com o mesmo amor, que trouxe essa continuidade, né, de geração em geração. Então foi uma coisa muito curiosa, porque enquanto a gente caminhava com o Osiel e ele ia contando, ia mostrando, ia nos ensinando, ele se remetia a memórias de infância dele, e até os 2 anos de idade ele morou dentro do parque. Ele falava, bom, a minha avó me contava determinada coisa, ou eu vivi essa experiência com determinado pesquisador. Então é uma lenda viva mesmo, né? E as lendas fazem parte desse parque. Ele é contado, né, a partir dessa história das 7 cidades, que eram 7 reinos encantados, que eu acho que ninguém melhor do que o próprio Osiel para contar essa história. E aí, conta aí, o que o Osiel contou que aqui? O Osiel contou que aqui tem uma lenda, porque eram os 7 reinos encantados. Osiel, me ajuda aqui qualquer coisa, hein? Rocha. Eram 7... Então vem aqui contar, melhor o Osiel contar. Ainda são 7 reinos, hoje são 7 afloramentos rochosos. Antes, 7 reinos encantados que, para continuar unidos, tinha que viver, crescer, encontrar uma gêmea, se apaixonar, produzir, normal, vida normal. Mas eles foram comprometidos a se casarem, não foi concluída essa promessa e foram transformados em lagartos no dia da festa para oficializar o casamento desse com a prometida. Dita a lenda, essa lenda, vou dizer minha avó, graças a Deus, que mesmo em lagartos, eles iam produzir, estavam vivos. Mas a mãe dela, dessa princesa, jogou uma segunda maldição e transformou ela, ele, este reino, todos os 7 reinos em pedra. E, essa lenda, se um dia, naturalmente, os dois se encostarem e se beijarem, tudo que é pedra, 7 cidades de pedra, volta a ser 7 reinos como antes. Isto, naturalmente. Então, se eu tentar aproximar, ou qualquer outra pessoa, viram pedra. E 7 cidades que estão próximo do parque viram pedras. Então eles têm que se beijar naturalmente. Então, eu até que tentei, eu falei para a vovó, ouvindo no colo dela, eu quebrar aqui a pedra, e aí encostar o nariz, os fuçantes aqui, e aí eles se aproximavam. A avó disse, primeiro eu meto a mão na tua cara, segundo tu vai virar uma pedra. Disse, então deixa do jeito que tá mesmo, que vai dar certo o dia. É claro, quando acontecer, eu tenho que arrumar outro serviço, né? Ainda bem que ela avisou, que senão a gente não tava vendo isso aqui hoje, nem saberia da história, porque você teria virado pedra. Mas eu já tenho uma flauta mágica, então eu já tenho um serviço garantido. E é interessante, né? Porque a gente está contando a nossa experiência do parque aqui, porque a gente chega nos parques sem saber muito, né? E a gente vai aprendendo, e muita coisa a gente vai propositalmente sem saber. A gente procura não ver muita foto, porque a gente quer sentir mesmo o parque, e não ali simplesmente chegar no lugar, sim, eu vim ver isso aqui, tiquei
e vou embora. E você pode acabar fazendo isso mesmo sem querer, se você se basear muito no que você está vendo. Então é bom ver um pouco, mas é bom também deixar umas coisas bem inesperadas para acontecer. E acho que esse ponto, né, Lê, que você falou da regularização fundiária, essas palavras aí que a gente agora já usa, né, é importante frisar, porque é o seguinte, os parques nacionais, nem todos eles, a terra, a propriedade ou a posse, né, pertence ao Estado hoje. Né? Então você tem um parque nacional, uma parte disso já foi regularizado fundiariamente, ou seja, ela já foi comprada ou já foi transferida, cedida ou não era de ninguém, isso já pertence então ao Parque Nacional, ao governo, né? E a todos nós. E a todos nós, né? Exato. E algumas outras eram casas que existiam, propriedades que existiam e que ainda existem. Então também essas pessoas, elas precisam ser indenizadas por essa área. É muito comum você ir num parque nacional e você ter uma parte que ainda não está regularizada. Neste parque, não só isso já aconteceu lá de início, que é muito raro de acontecer, como o parque é completamente cercado, o que é muito raro de acontecer. A gente não tem certeza se tem outros parques inteiramente cercados, a gente sabe de outros parques muito cercados, né, que tem bastante cerca, mas a gente não sabe se é totalidade, né, não temos essa informação. E essa questão de que as pessoas que moravam lá, elas então puderam sair, né, da área do parque, deixar a área do parque para ser uma unidade de conservação, e elas tiveram uma função oferecida, na verdade, para que elas pudessem continuar contribuindo. Imagina, você tem famílias que estão ali há gerações, né, e elas estão muito vinculadas àquela terra, àquele território, e de repente elas precisam se mudar. E neste parque, o que a gente viu é que isso foi feito de uma forma bem bacana, com muito respeito e de forma que as gerações que tem até hoje reconhecem e respeitam muito o meio ambiente, e não só o parque, mas todo o entorno, por conta de muito do formato como isso foi feito, né? Então, por isso que é importante frisar, né? Elas não foram excluídas, né, do parque, que eu acho que é uma questão sempre bastante delicada, né, um grande desafio quando a gente fala sobre parques nacionais ou, enfim, unidades de conservação nas quais não é permitido que ninguém more dentro, né, e foi uma solução que a gente viu pela primeira vez, né, dos 39 que a gente já visitou, que teve essa saída que foi bastante interessante. Cada parque é um mundo, cada parque tem a sua complexidade e a sua história, né, mas essa tem essa especificidade que a gente acha que é interessante dizer e que de alguma forma tornou as pessoas grandes aliadas, né, porque é isso, a gente de novo, passeava ali com o Osiel, ele ia contando que naquela área que a gente via que já estava reflorestada, era uma plantação de arroz do avô dele. E foi onde o pai dele foi picado pela primeira vez por uma cascavel. E que ele foi salvo não com soro antiofídico, mas com as rezas e as medicinas naturais de um curandeiro que morava dentro do parque, né? Que é o Catirina, enfim, que é um outro personagem que tem aí dentro desse parque. E tem muito desses personagens que ainda estão presentes no imaginário e na memória factual mesmo das pessoas que estão nesse entorno. Essa aqui é a mimosa pudica, ou a dormideira. É uma planta que tem no parque inteiro, e esse nome é porque se a gente bate nela, ó, ela dorme. Ela é uma planta que faz a gente se questionar bastante, ou eu me questiono bastante, a respeito da questão
das preconcepções, né, que a gente tem, das verdades, porque a gente aprende na escola que planta não se mexe, que planta não se movimenta, e aqui tem a dormideira mostrando exatamente o contrário. No primeiro estímulo ela já fecha, que é um mecanismo de defesa. E não só isso, né, esse parque tem suscitado muito esses questionamentos, o que são as verdades, ou a importância da gente manter as questões, né, as perguntas ativas, e não chegar só a uma verdade única e fechada. E essa planta, enfim, tem um estudo super interessante de um biólogo italiano, chama Stefano Mancuso, que fala da memória dessa planta. Ele pesquisou e fez uma série de testes, e ele viu que depois de um tempo ela aprende que ela não precisa mais fechar se ela for submetida ao mesmo estímulo constante, e isso dura quase um mês. Então, assim, são muitos questionamentos que surgem a partir dessa planta. Eu acho ela linda, além de tudo, e ela tem essa florzinha aqui, pomponzinho, que é característico da família das mimosas, que a gente consegue identificar fácil. Ó, deixa eu... Bom, e depois ela abre tudo de novo. E depois ela abre tudo de novo. Mó esforço da planta, coitada. Mas só pra mostrar aqui, que é muito fofo. E esse parque tem uma característica curiosa, pelo menos pra gente foi assim, que de alguma forma parece que ele vai te convidando a que você desvele ele aos poucos, né? Ele não se apresenta na sua totalidade, na sua magnitude de uma vez só. Primeiro que você tem essa vegetação que de alguma forma esconde ele, né? A vegetação é muito alta, mas ele é mais ou menos plano, né? Então você não tem, por exemplo, numa montanha que você vê a cadência da vegetação, né, subindo, você vê essa diferença. Não, num primeiro momento parece meio que uma grande massa verde num estado que a gente imaginava que não teria isso, então já é uma grande surpresa. E a partir do momento que você vai percorrendo ele, você vai meio que se perdendo, meio que se achando, você vai encontrando seus próprios caminhos enquanto você vê essas formações rochosas que são muito características. Tem gente que vai enxergar determinadas formas, que vai olhar e vai falar, puxa, é uma tartaruga, é um camelo, são os reis magos. Eu tô aqui falando palavras, quer dizer, eu acho que é super difícil, a gente nem vai ter imagem, né, para mostrar de tudo isso, mas porque vai atiçando mesmo a imaginação de cada um, né? É um parque que de alguma forma vai entrando nessa narrativa que para mim é um pouco mítica, sabe? Um pouco lendária, é um parque meio fora do tempo. Outro dia a gente veio aqui e a gente leu que esse monumento é chamado Arco do Triunfo, que ele é realmente maravilhoso. Eu senti um negócio mega mágico, parece que quando você atravessa ele, você está passando por um portal mesmo. E aí ontem a gente veio com o Oziel no parque e ele contou pra gente que dentro da família dele, que originalmente morava dentro do parque, é uma história de gerações, ele é a 3ª ou 4ª geração que está nos arredores, que trabalha no parque ainda, e ele falou que a avó dele chamava esse monumento de Arco dos Desejos, Portal dos Desejos, e que cada vez que uma pessoa passasse por ele, ela poderia fazer 3 desejos, mas ela falava para ele, não são desejos mundanos, né? Peça por coisas maiores, não peça dinheiro, não peça beleza, peça por algo que está mais profundo dentro do seu coração mesmo. E aí ele contou toda a história, inclusive de quem que deu o nome para esse monumento, que foi um estudioso gringo, enfim, europeu, que veio há dezenas de anos atrás e que falou, não, isso daqui me lembra a França, me lembra o Arco do Triunfo, e aí ele decidiu colocar, e desde então o nome oficial é Arco do Triunfo, mas a gente é do time que gostaria que esse monumento voltasse a ser chamado Arco ou Portal dos Desejos, em honra mesmo à tradição das pessoas que moravam, viviam aqui e que preservaram esse espaço durante tanto tempo.
E é realmente mágico, um parque meio um oásis, né? Que você não espera que tá ali. Quando você junta com as pinturas rupestres que tem ali naquele parque, faz aquela conexão direta de, puxa, quem eram essas pessoas que há 6, 8 mil anos fizeram questão de gravar e desenhar isso daqui nessas pedras, né? Que escolheram uma parede lisa específica, que tiveram todo o trabalho de quebrar a rocha para chegar ali no ferro, né, puro, para conseguir o material para fazer as pinturas, e que precisaram de camadas e camadas de pinturas para que essa imagem ficasse ali. Vai dando asas para a imaginação mesmo e vai te levando a fazer uma série de perguntas mesmo, né? Ela vai brincando com a sua imaginação, seja porque você está ali vendo determinadas figuras nas formações rochosas, seja porque você está imaginando quem eram essas pessoas e o que elas queriam dizer quando elas fizeram essas pinturas rupestres há milhares de anos, seja porque você está se perdendo entre a mata e as pedras, e uma hora você acha que você está mais alto, uma hora você acha que você está mais baixo, seja pela temperatura, porque é um parque extremamente quente, né? Uma região muito quente, então durante um determinado período do dia você efetivamente não consegue ficar exposto ao sol, né? Aquele sol que suga completamente a nossa energia e que você precisa deixar a visitação concentrada no início e no final mesmo. Então, assim, é muito difícil até da gente descrever o que é que tem para fazer, aonde que você vai, aonde que você não vai. É um lugar que precisa ser explorado, né? Que precisa ser desvendado, desvelado à medida que a gente vai percorrendo. Vai criando esses sentimentos, né? Às vezes parece um labirinto, às vezes você parece estar passando num portal, às vezes você está vendo uma imagem que um enxerga alguma coisa, o outro não enxerga nada. Aí de repente você chega nas pinturas rupestres e tem umas pinturas com o formato de uma mão, assim, com uma espiral no meio. Que, cara, por quê, né? Quem fez aquilo? Por quê? O que aquilo representa? Que a gente nunca viu, né? Em nenhum outro lugar. Aí de repente tem uma com 6 dedos. Pô, será que era uma pessoa polidáctila? Ou será que a pessoa errou? Ela não contava, né? Não sabia contar, ou sei lá, sabia, mas errou, fez um a mais, ué. Quem nunca errou, né? Foi fazer a mão e fez errado. Como é que aquela pedra da tartaruga se formou, né? E ficou daquele formato de um casco, né? De tartaruga. Por quanto tempo isso aconteceu? Os buracos, né? Que você tem, que formam ali o mapa do Piauí, o mapa do Ceará, o mapa do Brasil, né? Que você vai vendo e a imaginação vai, né? Até o infinito, até onde você quiser. Aqui é a 7ª cidade do Parque Nacional das 7 Cidades. E o interessante é que você passa a 1, 7, aí você vai para 2, 3, 4, 5, 6. Aí você fala, ué, por que tá assim, né? Fora de ordem. E na verdade, a 7ª cidade, ela não era aqui. Não é que ela foi trazida para cá. Mas ela fica numa área que é intangível do parque. A gente não pode fazer turismo lá, a gente não pode visitar. É para pesquisadores, enfim, para outro tipo de uso. E aí, por conta disso, então, do Parque das 7 Cidades, podia visitar 6. E aí, então, o pessoal trouxe para cá, onde tem um buraco, né, na pedra que parece o mapa do Piauí, que acaba sendo bacana, trouxe, então, o nome de 7ª cidade. Você falou agora das formações, eu acho que só vale a pena contar sobre a característica geológica mesmo, né? Porque essa região, em algum momento, ela esteve embaixo d'água, né? Ela foi mar, e os desenhos nas pedras, eles foram esculpidos por essa água há muito tempo atrás. É uma formação, em sua enorme maioria, arenítica, né? Mas quando ela se juntou com outros minerais mais resistentes, mais sólidos, como por exemplo o ferro, ela foi lavando, né? A água foi lavando a parte que era mais, vou dizer aqui, desculpem os geólogos, estou falando de uma forma muito errada, mas
foi lavando a parte mais solúvel, né, da rocha e deixando as partes mais duras, mais consistentes mesmo, o que torna possível toda essa brincadeira de formatos e buracos e curvas, enfim, toda essa pluralidade mesmo de formas que tem ali no que é chamado das 7 cidades, né? Porque o nome, além da parte lendária, ele é bastante didático também na hora de você organizar a visitação, né? Você pode, a parte que é permitida ser percorrida, ela está dividida em 7 áreas, que são as 7 cidades. Elas estão muito próximas, algumas não é tão claro, né? Não é que você vai chegar lá e vai estar específico, isso é de uma tal. É uma forma de organizar mesmo a visita, porque elas estão todas interligadas. E como a gente já falou, eu acho que o mais interessante é se perder. Você não vai se perder ali, né? Mas tentar entender, né, para onde o seu caminhar vai te levar mesmo. Bom, e a gente foi então numa época do final do ano, que não é uma época de chuva, é longe da época de chuva, é quando as chuvas vão começar a acontecer de novo. Mesmo assim tem um olho d'água ali que está sempre jorrando água, dá para se refrescar um pouquinho ali, e é sempre verde o parque, então vai ser sempre verde por conta das características ali dos lençóis freáticos, mas falaram pra gente que a época em que ele é mais visitado e que talvez seja a melhor época para visitar seria em abril. Estão terminando ou terminaram as épocas de chuva, então o calor é um pouco menor, é o fim do inverno, né, como é chamado aqui. O calor é mais ameno, né, a mata vai estar ainda mais verde, mais exuberante, e tem uma cachoeira lá dentro, que é a Cachoeira do Riachão. A gente foi até lá. É um lugar maravilhoso, só que não tinha uma gota caindo da cachoeira, tinha um pouquinho ali respingando de algumas plantas, né? Mas tinham poças mesmo de água que não era água corrente, não era um lugar próprio para a gente se banhar naquele momento. Mas a gente viu fotos e vídeos de como é que aquilo fica, é um negócio enorme, dá muita vontade, a gente vai ter que voltar lá, né? Para poder conferir. Fica uma vontade, né, de ter uma água realmente aqui, apesar de ser lindo, mas ia ser bom se refrescar. Mas a gente mesmo tendo ido na época em que ela estava seca, a gente ficou ali e é um lugar mais úmido e também a temperatura é mais amena, as árvores ainda são mais altas. E tem muita ave, tem muita vida acontecendo ali, então você fica acompanhando as várias espécies de aves que vêm passando, que cantam, que, enfim, vêm beber água, vêm se alimentar, vêm descansar, de repente elas brigam, aí saem voando, aí chega um outro bando, é bem gostoso, né, de estar ali, foi bem gostoso. A gente esquece que os bichos têm preferências muitas vezes parecidas com as nossas, né? Então um lugar mais gostoso ali na sombra, que tem uma aguinha, geralmente é um lugar que os animais também vão gostar de estar. E como a gente falou, como não era a época da cachoeira em si e que então os humanos ficam mais longe, pareceu um local, um refúgio, né, de vários bichos para ficarem um pouco mais resguardados. Então é isso sobre o Parque Nacional das 7 Cidades, que fica no meião do Piauí. É um parque então que tem o que a gente acha que parece um oásis, essas formações rochosas, pinturas rupestres ali com uma floresta, fica sempre verde. É um lugar que tem muitas lendas ali que você vai circulando, um labirinto, ele vai se revelando à medida que você caminha. Vale muito a pena conhecer, a gente gostou muito, foi muito bem tratado ali. A gente gostaria, tanto pelo parque quanto pelas pessoas, aprendeu demais ali. A gente então finaliza esse vídeo aqui contando do parque. A gente faz um convite, se você gostou desse vídeo, comenta, segue a gente, se inscreve no canal. A gente está comentando de cada um dos parques, esse é o número 39, tem 74 no total para a gente visitar, tem bastante coisa ainda pela frente. Os vídeos em geral, eles saem com uma defasagem, porque tem toda uma edição para fazer, tem todo um tempo para a gente poder viver ao mesmo tempo documentar. E falando em documentação,
Se você quiser saber mais sobre esse parque, aqui nos comentários tem uma descrição resumida e ali também vai ter alguns links do nosso site, do nosso mapa. Então, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou quiser saber um pouquinho mais sobre o parque, alguma coisa que a gente não tenha falado, alguma dica, só mandar aqui que a gente responde para vocês. É isso, né? Obrigado e até o próximo. Obrigada e até o próximo parque.